A resolução CVM 175 atingiu em cheio os regimes próprios. A maior parte dos recursos estão alocados em fundos de investimentos. E, diante disso, o Ministério da Previdência divulgou a nota técnica 222, que visa esclarecer como ficam os recursos dos regimes próprios à luz dessa nova resolução, que entra em vigor a partir de 1º de abril de 2024. E nesse vídeo eu te conto aí os principais detalhes dessa nota técnica do Ministério da Previdência. O primeiro ponto é que tanto a resolução do CMN, a 4963, que baliza aí o limite das nossas alocações de investimento, quanto a portaria 1467, que também aí tem diretrizes sobre as aplicações dos recursos do RPPS, sofre modificações com essa nova resolução da CVM. A partir do momento que o mercado de fundos de investimentos é modificado, a forma como que nós, dos regimes próprios, aplicamos os nossos recursos também precisa ser revista. Diante disso, o Ministério da Previdência, através da sua Secretaria de Regimes Próprios e Previdência Complementar, já montou um grupo de trabalho para elaborar estudos de modificação, tanto na resolução do CMN, tanto na portaria do Ministério da Previdência. Mas até que essas modificações não aconteçam, a gente vai precisar aí adaptar a legislação que nós já temos com a nova realidade do mercado dos fundos de investimento. No primeiro momento, não modifica nada, principalmente no envio dos nossos documentos, tanto o DEPIN desse ano quanto o DAIR, que nós vamos enviar aí, eles não sofrem modificações. Nesse primeiro momento, todos os fundos são enquadrados como fundos de classe única, com um único CNPJ, e os limites de enquadramento continuam sendo os mesmos. Quanto às novas categorias e classes de cotas criadas pela Resolução 75 e que não existe correspondência dentro da Resolução 4963, os RPPS estão proibidos de alocar nesses tipos de fundos. As exceções são as novas classificações, como por exemplo os fundos ESG, os fundos aí com responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa, pois isso não está criando uma nova categoria de fundo de investimento, apenas aí uma distinção entre as categorias que já existem. Então, dentro das categorias que já são contempladas, essa nova distinção não proíbe, mas a criação de novos fundos ou a aplicação por parte do RPPS das novas categorias que foram criadas a partir dessa nova resolução e que não existem correspondência nas nossas legislações atuais, os regimes próprios estão proibidos de aplicar os seus recursos. Quanto à segregação por classes e subclasses, nesse primeiro momento, todos os fundos já existentes eles são classificados como fundos de classe única. Só a partir do dia 1º de abril do ano que vem é que ou poderão ser criados novos fundos com diferentes classes, ou existirão, os fundos já existentes poderão aí ser segregados em diferentes subclasses. A partir desse momento em que nós tivermos novas classes dentro do mesmo fundo, os nossos limites de enquadramento, eles vão respeitar a classe a qual o fundo está classificado. Então, por exemplo, se for criada dentro de um fundo uma classe destinada ao crédito privado, nós precisamos respeitar o limite como se fosse um fundo de investimento separado. Na resolução fala que a gente tem um limite de 5% para aplicar em fundos de crédito privado. Então, nós vamos ter um limite de 5% para aplicar em classes do tipo crédito privado. Dessa forma, vale para todas as outras classes. A gente continua respeitando os limites da resolução, porém agora de acordo com a classe. No momento de registrar isso no DAIR, nós vamos passar a registrar o CNPJ da classe e não mais o CNPJ do fundo, porque cada classe vai entrar dentro do enquadramento diferente. Então, por isso, a partir de 1º de abril, se a gente alocar em um fundo que tenha classes diferentes, nós vamos sempre registrar o CNPJ da classe
e o enquadramento vai seguir a classe. Em relação à responsabilidade dos cotistas, aquelas classes e aqueles fundos que possuem a responsabilidade limitada dos cotistas estão disponíveis para aplicação do RPPS. Além disso, se torna um diferencial, porque é um tipo de classe que apresenta mais segurança para o cotista, pois mesmo que aquela classe venha a apresentar um patrimônio líquido negativo, o RPPS não vai ser chamado a aportar novos recursos naquele fundo de investimento. Por outro lado, quando a gente fala da responsabilidade ilimitada, já traz aí uma vedação para o RPPS, pois a resolução veda que a gente aplique os nossos recursos em qualquer fundo de investimento cuja exposição seja maior ao patrimônio líquido daquele fundo, ou seja, fundos alavancados. Então, diante de classes de responsabilidade ilimitada, vai precisar de uma atenção maior por parte do regime próprio e, além disso, na maioria dos casos, os regimes próprios hoje estão proibidos em aplicar em fundos ou classes que possuam responsabilidade ilimitada. Em relação aos novos ativos trazidos por essa resolução, como os créditos de descarbonização ou os criptoativos, hoje não é contemplado na resolução que trata das nossas alocações de recursos o investimento nesse tipo de ativo. Portanto, se é algum fundo que tenha esse tipo de ativo, hoje o RPPS ele está impedido de investir nessas novas classes de ativos, pelo menos até que nós tenhamos aí uma modificação da resolução do CMN. Em relação à mudança que ocorre aos fundos que são ofertados para os investidores em geral e fundos que são ofertados apenas para investidores qualificados, a classificação do RPPS para se tornar investidor qualificado, ela continua a mesma. Ele precisa ser certificado no Progestão. Porém, com a mudança da resolução, alguns fundos que antes eram destinados exclusivamente a investidores qualificados passa a ser disponibilizado para o mercado em geral. E esses fundos agora também são acessíveis para o RPPS, mesmo que ele não tenha o Progestão. É o caso dos fundos que podem investir até 100% do patrimônio em investimentos no exterior e o caso de alguns fundos de direitos creditórios, alguns FDICs. Já em relação à equiparação das responsabilidades do administrador e do gestor do fundo, a própria resolução do CMN para a RPPS já trazia um cuidado maior em relação ao gestor do fundo. A gente precisa credenciar tanto o administrador quanto o gestor do fundo antes de poder aplicar em um determinado fundo de investimentos. E essa exigência continua. Com essa equiparação, de responsabilidade entre os dois, se torna ainda mais criteriosa o nosso credenciamento na hora de credenciar tanto o administrador quanto o gestor do fundo, porque agora os dois são equiparados em termos de responsabilidade em relação ao fundo de investimento. Mas na prática, para os regimes próprios, isso não muda, porque a resolução já tratava com cuidado maior tanto o administrador quanto o gestor do fundo. Em relação aos fundos de direitos creditórios, os FDICs, agora eles passam a ser acessíveis a todos os RPPS, respeitando aí os limites de alocação que nós já temos dentro da resolução. Agora, todo o RPPS, mesmo que não tenha progestão, ele pode aplicar em fundos de direitos creditórios. Porém, a resolução traz aí a possibilidade de nós termos esses fundos com direitos creditórios não padronizados. Nesse caso, todos os RPPS estão proibidos de aplicar em fundos de direitos creditórios não padronizados, pois essa vedação ela já consta na resolução. Em relação aos fundos no exterior, agora são acessíveis a todos os tipos de investidores, nesse caso agora contempla todos os RPPS, fundos de investimento no exterior que podem aplicar até 100% do seu patrimônio em ativos no exterior. Então, como esses fundos aí passam a ser disponibilizados ao investidor de varejo, como a gente diz, então eles passam a ficar disponíveis para todos os RPPS, respeitando os limites da Resolução 4963. Outra grande mudança é em relação aos fundos de BDR nível 1. Antes, esses fundos eram classificados como investimentos no exterior. E agora, a partir da Resolução 75, eles passam a ser equiparados a ativos de renda variável alocados no Brasil.
e passam a ser classificados como fundo BDR Ações, ou seja, eles mudam o artigo que eles vão ser enquadrados dentro da Resolução 4963. Eles vão deixar o artigo 9º, que trata de investimentos no exterior, e vão passar para o artigo 8º, pois eles passam a ser tratados como fundo de ações, fundos de renda variável. Esses foram os principais pontos em relação à nota técnica do Ministério da Previdência 222, que trata aí das modificações a partir da luz da resolução CVM 175. Fato é que nós vamos precisar aí de novas modificações na resolução do Conselho Monetário Nacional 4963, que trata dos nossos limites de alocações de recursos, adaptando essa nova realidade dos mercados de fundos de investimento. Mas nesse primeiro momento, nós não vamos ter nenhuma mudança. Continuamos aí com o preenchimento do DAIR para ano que vem e principalmente do DEPIN, que trata aí da nossa política de investimentos para 2024, nos mesmos moldes que nós vínhamos fazendo nos anos anteriores. A partir de 1º de abril de 2024, a gente vai precisar prestar atenção no DAIR para a gente cadastrar sempre a classe do fundo de investimento e não o fundo como um todo. E devemos ter aí em breve uma modificação, tanto na resolução do CMN 4963, quanto na portaria 1467 do Ministério da Previdência, para adaptar as regras dos regimes próprios à nova realidade do mercado de fundos de investimentos. Se ficou alguma dúvida, não deixe de postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.